Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria aqui de agradecer a Cátia, principalmente ao Gustavo aqui, o Silvio, né, da Vertical Educação, que gentilmente nos convidaram aí para apresentar o nosso case, o nosso projeto. Eu digo que é um projeto que ainda está saindo das fraldas, né? Estamos aí praticamente com 7 meses do projeto, mas a gente já tem os nossos sucessos, a gente já teve as nossas dificuldades, e é isso que a gente vem aqui para compartilhar com vocês. Só para me apresentar, meu nome é Carmen, eu sou gerente de patrimônio humano da HBSIS, e eu vou falar um pouquinho para entender aí, depois o Rodrigo vai falar um pouquinho mais da estruturação da universidade, quem é a HBSIS, para quem não conhece, né, e o contexto em que a gente está inserido hoje. Bom, a HBSIS é uma empresa blumenauense, estamos há 22 anos no mercado, temos 2 sócios diretores, o senhor João, que está aqui presente, né, conosco hoje. Estamos com hoje 270 profissionais que estão alocados aqui na nossa matriz em Blumenau e temos um escritório em São Paulo também. Nossos portfólios de serviços e produtos, né, que estão embasados aí, praticamente na nossa missão, na nossa visão e nos nossos valores organizacionais, né, que são desdobrados nas suas ações da companhia. Vou falar um pouquinho também do portfólio. Do portfólio de serviços, eu não vou me detalhar muito, né? Nosso site está aí à disposição, quem quiser entender um pouquinho mais. Mas, principalmente, assim, o que a nossa empresa hoje presta, né, e faz de serviços: outsourcing de service desk, outsourcing de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento sob demanda e gestão de projetos de TI. Esses fortemente trabalhados no nosso maior cliente, hoje, que é a Ambev. Na parte de portfólio de produtos, nós temos hoje 4 produtos próprios, né, que nasceram mais ou menos em meados de 2007, que são o HB Conselhos, que é um sistema de gestão integrada para conselhos profissionais, né, conselhos de classe. OAB é um dos maiores clientes. O HB Prever, que é um sistema de medicina preventiva, muito voltado para a parte de cooperativas de saúde. O HB MDM, que é uma gestão de monitoramento de frotas, né, de entrega em tempo real. E o produto Nota Fiscal Eletrônica. Aqui alguns dos nossos clientes, né, falando Ambev, aí, que muito nos honra há 22 anos, e os demais clientes aqui que fazem parte também dos nossos produtos. Então, para poder contextualizar um pouquinho da empresa. Queria falar para vocês, então, um pouquinho sobre a gênese da universidade corporativa, ou seja, como é que surgiu essa ideia da universidade, como é que a gente chegou na criação dela, para que a gente possa entender. E aí, eu volto lá para 2007, né? Em 2007, a empresa começou a adotar um planejamento estratégico de uma maneira um pouco mais estruturada, né? Então, a gente, com apoio de consultorias na época, a gente começou a pensar na empresa nos 5, 10 anos, no sentido de incremento de receita, e nesse momento também nasciam os produtos próprios da empresa. Para isso, a gente então revisitou, né, os nossos parâmetros aí de negócio, pensando na nossa missão, pensando na nossa visão também, e é claro, a gente talvez redefiniu com bases um pouquinho mais sólidas os nossos valores organizacionais, né, que permeiam hoje a nossa organização. E pensando em 2007, lá no planejamento, já se discutia essa questão da educação corporativa. De forma bem embrionária ainda, mas se discutia como fazer isso dentro da organização. Em 2011, 2010 para 2011, a empresa entrou no PAEX, né, junto com a Fundação Dom Cabral, e aí nos veio a certeza que realmente a gente precisava caminhar, a gente precisava alavancar essa questão da educação corporativa.
Nesse mesmo cenário, né, a gente tinha os produtos mais maturados, né, e a gente começou a entender o negócio, a estratégia da empresa de forma diferente também. De um lado, a empresa atuava fortemente na prestação de serviços de outsourcing para a Ambev, mas tínhamos os produtos que estavam alavancados, estavam amadurecidos, e a gente começou a ter um olhar diferente. No sentido que estruturamos uma área comercial voltada para o mercado, né? Tudo isso para quê? Para alavancar novas receitas, evoluir nessas novas dimensões também. Com isso, né, veio junto a implementação do modelo de gestão de pessoas da HBSIS, né? A gente teve a identificação das competências essenciais da organização, a gente desdobrou as competências humanas e funcionais nos cargos, né? E isso começou a implementar o nosso modelo. Só que nós tínhamos muitos desafios, discutimos os desafios também, né, na parte de gestão de pessoas, e eles eram muitos e continuam sendo muitos, né? E eu queria trazer aqui para vocês, né? Pensando em desafios do patrimônio humano, a gente tinha e tem, né, que é a questão da qualificação da mão de obra, né? Hoje já foi colocado aqui pelo Silvio, né, que é um desafio constante das empresas. A própria escassez de mão de obra, né, principalmente no nosso segmento de tecnologia, que está cada vez mais escasso. Opa, deixa eu voltar aqui, passei um adiante. A questão da atratividade da empresa HBSIS ser uma empresa atraente, né, poder atrair talentos, né, e a questão da gente formar líderes para resultados, né. Então, esses eram os desafios, né, os desafios que ainda hoje estão premiados na organização. E dentro desses desafios do patrimônio humano, né, implementando o modelo, a questão do negócio, né, a empresa crescendo, amadurecendo nos produtos, e principalmente, né, a gente começou a pensar nesse desenho, né, e isso a gente levou à discussão de como seria a questão da educação corporativa, por onde passaria a educação corporativa. Sendo que, meu Deus, sendo que a gente tem objetivos dentro do patrimônio humano, né, centradas em 4 grandes pilares, eu diria, que é trabalhar com pessoas qualificadas e bem aproveitadas, pessoas com atitude comprometidas, termos uma liderança atuante e inspiradora e condições de trabalho adequadas e clima favorável. Então, todo esse desenho, a gente começou a entender ele, mas faltava alguma coisa, né? E na discussão de como seria a educação corporativa, que a gente pensou na criação de uma universidade, né? Não tínhamos muito claro como a gente conseguiria fazer isso no primeiro momento. A gente hoje tem o apoio, né, do Júlio da EduBrix, que começou conosco esse processo, e aí então que veio a questão da UniHB, que é a nossa universidade hoje, e para falar como ela foi estruturada, né, como é que foi esse processo todo, que hoje tem aí praticamente 7 meses, então eu vou convidar o Rodrigo, que é o gestor da universidade corporativa, que implementou esse processo todo, né, com apoio aí também da equipe que ele tem hoje. Então, Rodrigo, está contigo agora. Obrigado, Carmen. Vai ser me acerto com o mouse aqui, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem? E aí, conhecendo um pouquinho mais da HBSIS, né? Vou tentar falar rapidamente para vocês. Rapidamente, né? Acho que tem uns 20 minutinhos aí. Fica à vontade, Rodrigo. Vontade? Falar um pouquinho dos nossos primeiros passos, né? Nós estamos engatinhando, como diz a Carmen, tirando as fraldas ainda no nosso projeto. Mas ainda assim já temos alguns números para apresentar para vocês, que como diz o Júlio, está me ajudando aí, Júlio? Pode passar para mim? Alguns números que eu acho que vão ajudar a gente a trocar ideias, né? Trocar experiências e aprender um pouco mais hoje, né? Eu gostaria de aprender muito com vocês, tenho certeza que vou aprender muito com a GPC hoje e espero poder contribuir um pouquinho. Então, a primeira coisa que nós fizemos quando iniciamos esse projeto, lá por julho, né, do ano passado, foi chegar na HBSIS e entender a cultura que existia lá dentro
entender onde é que nós estaríamos, onde e como nós poderíamos conseguir alcançar aqueles objetivos estratégicos, apoiar naqueles desafios, utilizando a cultura da empresa e utilizando aquilo que já existia. E para ver o que já existia de iniciativas de repasse de conhecimento, iniciativas de treinamento, sempre partindo daquele princípio, né? Independente do tamanho da empresa, pequenas, médias ou grandes, todas, na sua maioria, né, possuem já algumas iniciativas de desenvolvimento dos seus profissionais. Então, a primeira coisa, nós temos que entender o que é que nós tínhamos de processos de repasse de conhecimento, de levantamento de necessidades de treinamentos, identificação dos gaps. Para realizar esse diagnóstico, nós contratamos então a consultoria do Júlio Cunha, da empresa EduBricks, que não só nos ajudou a montar essa fotografia da empresa, como também desenvolveu um projeto que tem 2 grandes entregáveis, né? Quais seriam eles? O primeiro, a própria estruturação dos conhecimentos da HBSIS, mantendo foco nos produtos e nos processos da empresa. Vou falar daqui a pouquinho por que eu estou falando de produtos e processos da HBSIS, tá? Por que o escopo foi limitado aqui, tá? Primeiro, entregável é estruturar esses conhecimentos da empresa. O segundo, é dar um passo à frente e conseguir organizar isso dentro de programas de treinamento, de trilhas de aprendizagem, ou também chamadas trilhas de conhecimento. E dentro dessas trilhas de conhecimento, não sei se vocês já conhecem, são íntimos a esse tema, né? Mas, basicamente, nós organizamos um portfólio de cursos, né, um catálogo de cursos em diversos formatos, assíncronos, síncronos, presenciais, com provas de certificação, né, numa sequência lógica para conseguir garantir que a missão que eu vou apresentar daqui a pouquinho, a missão do NHB, seja alcançada. Além de fazer essa estruturação dentro desses programas de treinamento, dessas trilhas de aprendizagem, esse projeto também trouxe como entregável a estruturação da equipe como um todo, né, a estruturação das pessoas que seriam necessárias para desenvolver esse projeto, as tecnologias que nós iríamos utilizar, né, vou falar um pouquinho das tecnologias daqui a pouquinho, e, obviamente, o retorno financeiro de tudo isso. Por que o retorno financeiro? Porque nós já estruturamos um projeto não apenas para atender os colaboradores, não apenas para fazer gestão do capital intelectual da HBSIS, mas também para já conseguir resolver ou ajudar os nossos clientes, né, os nossos parceiros, a fazer gestão do capital intelectual das suas empresas. Como? Oferecendo algumas soluções por meio de treinamento, né, oferecendo e comercializando isso. Então, nós já prevemos um ROI nos primeiros 12 meses dentro desse projeto para conseguir financiar e viabilizar financeiramente, além, claro, dos benefícios e das vantagens intangíveis, como a gente já viu ali, né? Aumento da qualidade dos resultados dos nossos profissionais e todos os intangíveis que a gente tem aí, né? Competitividade. Além de tudo isso, nós temos que falar também de ROI. Então aí a gente tem o que norteou os nossos passos, que a gente tem utilizado como norte, né? Que é fazer com que os conhecimentos da HBSIS e produtos e processos estejam disponíveis para as pessoas certas, na hora certa, os menores custos possíveis, ou seja, de forma sustentável, né? Utilizando essa visão. Por que, agora, limitando aqui a questão de escopo, por que conhecimento de produtos e processos? Primeiro, porque nós identificamos naquele diagnóstico que o PH já tinha e já tem vários projetos voltados para o desenvolvimento das competências organizacionais. Okay? Competências entendidos aqui nesse conceito de chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Olhando todo esse cenário que já existia e esse trabalho bacana que já era realizado, nós identificamos que a UNHB poderia contribuir muito na gestão do C do chá. Então, na parte de conhecimento, nós poderíamos apoiar muito a empresa para alcançar aqueles objetivos que a gente viu antes. Para isso, então, nós delimitamos o escopo, dizendo que todo conhecimento que não fosse próprio da HBSIS, né, por exemplo, identifiquei que existe um gap de conhecimento da minha empresa, nós somos uma empresa de TI, então, em linguagem COBOL, linguagem Java, .NET, seja o que for. Cursos de Java, eu tenho uns montes no mercado, né? Então é muito mais barato eu ir lá no mercado e comprar um curso e não desenvolver interno.
Então, a UNHB ela não vai estar se dedicando, gastando energia em desenvolver cursos sobre conhecimentos que não sejam dos produtos que nós vimos antes, que a Carmen apresentou, ou dos processos internos. Okay? Então, aí já fechamos o escopo. Quando falamos pessoas certas, nós, por meio das trilhas de aprendizagem, nós fizemos um mapa de quais os papéis que cada cargo, né, ou que cada equipe da nossa empresa possui e quais são os conhecimentos mínimos necessários para que esses papéis consigam dar os resultados esperados. Então, tiramos essa fotografia, fizemos um mapa disso dentro das trilhas de conhecimento e aí conseguimos visualizar. Bom, esses profissionais que estão entrando hoje, eles vão entrar em quais papéis? Vão trabalhar nesse cargo, tem esses papéis. Bom, se eles têm esses papéis, então nós temos que dar quais trilhas de aprendizagem para conseguir garantir não só uma adaptação quando o profissional entra na empresa, mas se acelerar o processo de entrega de resultados que a gente espera quando contrata os novos profissionais. Isso vale, claro, para os atuais profissionais também, né? Para a gente estar reciclando conhecimento. Para os clientes é a mesma coisa. Então a gente conseguiu mapear aí as trilhas dos produtos e dos serviços que a gente tem, conseguindo distribuir cada conhecimento de produto para determinados clientes. Forma de entrega sustentável, nós vamos ver isso aqui mais para frente, daqui a pouco, mas nós aplicamos dentro do atual processo, desde o princípio desse projeto, o que a gente chama de matriz de decisão de conteúdo. Na prática, é uma forma que nós utilizamos para conseguir identificar. Bom, se eu tenho pelo menos 4 formas de apresentar, de repassar um conhecimento, né? Ou um treinamento presencial, ou um informal, como nós estamos fazendo aqui, ou uma comunidade de aprendizagem, um treinamento assíncrono, um treinamento síncrono, um PPT com narração. Então, eu tenho N formas. Qual é a mais viável? Né? Qual que vai me dar os melhores resultados para aquela demanda específica? Então, todo o processo, diante de novas demandas, começa por meio dessa análise, para conseguir fazer com os menores custos possíveis. Falando um pouquinho da estruturação, como que nós organizamos a empresa, né? Os papéis de cada equipe, de cada líder, o papel da UNHB. Então vamos lá rapidinho. Primeiro, os papéis que a gente identificou aqui. Os líderes, o que os líderes fazem na UNHB? Né? Eles não trabalham diretamente dentro da UNHB, mas eles têm um papel essencial na empresa enquanto educação corporativa. O papel deles, falando em trilhas de conhecimento e trilhas de aprendizagem, é primeiro criá-las, né, com a ajuda da UNHB, olhar para a sua equipe e dizer o seguinte: bom, os meus liderados, eles precisam destes conhecimentos para conseguir dar esses resultados. É o líder que tem que falar isso, né? Ele que é o responsável pelo desenvolvimento dos seus liderados. Feito esse mapeamento, ele também é responsável pela evolução disso, né? Com o passar do tempo, ele tem que evoluir isso, sempre com o apoio da UNHB. Um outro papel muito importante é que, como eu vou mostrar depois para vocês, a equipe da UNHB, que hoje é composta só por 3 pessoas, vocês vão estar verificando que todos os experts, aqueles que detêm o conhecimento, né, os profissionais, os instrutores, os autores de conteúdo, não estão dentro da UNHB, continuam nas suas áreas de negócio, onde sempre atuaram. São analistas, são consultores, são, né, diversos cargos aí da empresa. Então, identificar o líder e alocar esse expert, identificar o expert e alocar esse expert continua sendo o papel do líder, né? Ele que tem que alocar esse expert para desenvolver os trabalhos. O segundo ponto foi identificar os papéis, então, da UNHB, que é apoiar não só os líderes por meio de uma certificação de gestores para a criação das trilhas, nós certificamos todos os líderes dentro do processo, né? Certificação EAD, como também certificar todos esses experts, diante de novas demandas de treinamento, para que eles assumam um papel de autores de conteúdo e instrutores de EAD, né? Ou até mesmo instrutores presenciais, se for necessário. Então, o que a gente chegou à conclusão? Há 20 anos a HBCIS já tinha programas de treinamento, utilizava esses experts para realizar a construção de conteúdo e realização de treinamentos. Mas cada expert fazia do seu jeito, construía o conteúdo do seu jeito e repassava do seu jeito. Não tinha também uma gestão de todos esses artefatos de treinamento.
Então, nós criamos, com a ajuda do Briggs, uma metodologia chamada Arquitetura de Aprendizagem Competitiva, que foi repassada e foi certificada cada um desses experts de como utilizar toda a estrutura de planejamento instrucional, estrutura de construção de conteúdo em EAD e mesmo presencial, né? Bacana destacar aqui, que eu falei antes da matriz de decisão de conteúdo, né? Essa matriz, além de me dizer qual o melhor formato para entregar aquele conteúdo, também me permite criar o que a gente chama aqui de PDA, que é o Plano de Desenvolvimento de Artefatos, que nada mais é que uma estimativa de esforço para conseguir entregar aquela demanda, que é o que mais importa, né? Muito bacana a gente querer, nossa, para essa demanda aqui de treinamento, vamos desenvolver um mega e-learning, né? Extremamente caro, que vai demorar 6 meses para ser entregue, e como trabalhamos com software, o software se atualiza constantemente. Então, os nossos treinamentos são muito perecíveis, né? 6 meses, 1 ano tem que ser atualizado. Se eu demorar 6 meses para entregar alguma coisa, ele já vai estar desatualizado quando eu entregar. Então, o PDA nos ajuda a ter essa estimativa de esforço para cada demanda e para todas as demandas identificadas naquele diagnóstico de gap. Eu vou depois mostrar para vocês quantas horas nós destinamos em 2013 para resolver os principais problemas, tá? Esse é o PDA, estima e esforço. Então, a MHB, ela, com todo esse processo desenhado, tem gerado alguns cursos. Vou mostrar alguns números que a gente tem ainda bem pequenos, mas já saiu o início. E organiza e disponibiliza isso para todos os colaboradores e aos poucos para os clientes, um catálogo de cursos por meio do LMS, organizando dentro das trilhas de aprendizagem. E aí vem também o papel dos gestores, né, de nada basta organizar todo um processo, disponibilizar cursos, se depois o líder não permite que o seu liderado seja capacitado. Pare de entregar algumas coisas para receber capacitação, né? Então, vem o papel do líder de novo aí. O líder antes tinha que identificar e permitir que seu expert parasse do que estava fazendo para criar, para ser autor de conteúdo, e depois tem que permitir que sua equipe pare também de entregar algumas coisas em alguns momentos para receber capacitação, né? Então, volta o papel do líder aqui de estimular os profissionais. E por último, mas não menos importante, a gente reinicia um ciclo de conhecimento onde aquele aluno, aos poucos, se transforma em expert e pode estar tendo esse conhecimento pulverizado, descentralizado, para ser um novo autor de conteúdo no futuro. Rapidinho, o portfólio de produtos e serviços da MHB, são alguns que a gente vai apresentar. Falando então das trilhas, já falei bastante delas, né? Uma mesma trilha de conhecimento pode ser composta por outras trilhas, por outros treinamentos, diversos formatos. O bacana é destacar aqui só que o que eu ouvi de um aluno esses dias, eu estava saindo da empresa no elevador e ele disse assim, agora que veio essa coisa de trilhas aí, o pessoal está ficando mais atento, o que eles têm que fazer, agora, né? Então, estou sendo cobrado, agora está bacana, agora eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então, um dos grandes ganhos é você conseguir não só botar numa ordem lógica, como mostrando para ele quais são os pré-requisitos mínimos. Aí entra a questão da descrição de cargo, né? Pensando o que eu preciso para desempenhar aquele papel, requisitos mínimos de conhecimento, não estou falando aqui de competências ainda, né? Falando de conhecimentos para conseguir dar os resultados. Aqui um exemplo rápido do nosso LMS, da iLog, né? Cadê o Gustavo? O Gustavo, nosso parceiro aí, o fornecedor do Conviva, né? Da iLog. Esse aqui é um exemplo do nosso LMS. Falando em trilhas de conhecimento, né? Claro. Aqui só um exemplo rápido de como que a gente começa o cadastro e a criação da trilha. A gente identifica aí o público-alvo que precisa daquele conhecimento. Lembram da missão que a gente falou para as pessoas certas? Aqui que a gente fala quem são as pessoas certas, né? Para aquele objeto de aprendizagem, quem é a pessoa certa a receber esse conhecimento? Esse público-alvo aqui. Aqui é um exemplo de como a gente cadastra um público-alvo, né? Dizendo para quais cargos são necessários este conhecimento. Aqui, quais objetos de aprendizagem eu vou estar linkando com aqueles cargos, com aqueles públicos-alvos, naquela trilha. Aqui eu estou configurando, dizendo, bom, cada curso já tem sua certificação, né? Eu vou exigir que a minha trilha como um todo também tenha uma certificação.
Isso é opcional, posso dizer que sim, posso dizer que não. Eu vou também dizer qual que é o percentual mínimo exigido, é 70, 80, 90. Vou também estar dizendo se essa trilha vai estar vencendo. Esses dias a gente passou uma experiência bem bacana ali da Ambev, né? Que é um dos nossos principais clientes. Eles vieram auditar alguns processos que nós temos, porque a gente está fazendo parte de um programa com outros fornecedores da Ambev que competem, né, entre si, de certa forma, mostrando quem que são os melhores fornecedores de serviço deles. Né? E aí, dentro desse programa, a Ambev veio perguntar para a gente, como é que vocês garantem que constantemente os seus profissionais estão passando por um processo de reciclagem de conhecimento, estão se atualizando, estão se certificando para nos atender bem, né? Para nos prestar um serviço com qualidade. Aqui tem uma forma de a gente garantir, que a gente mostrou para eles, olha, periodicamente, todas as certificações que eles têm naquela trilha vencem, então eles têm que refazer algumas certificações, trazendo vantagens do EAD aí, né? Você não precisa que um profissional pare novamente 100 horas, 10 horas para refazer um curso EAD. Basta ele responder a prova, né? Grandes vantagens aí. Se fosse presencial, eles teriam que ficar nessa sala durante semanas. No final, só faria a prova. Aqui o ambiente do aluno, né, olhando, bacana só destacar que o aluno aqui tem acesso não só aos cursos, não só à sua trilha de aprendizagem, mas também toda a questão de histórico, emissão de certificado, até de alguns relatórios, ao catálogo de cursos. O catálogo mesmo, ele está configurado, personalizado para aquele papel, para aquele público-alvo. Então, se o analista de suporte entrar dentro do catálogo, ele só vai ver naquele catálogo os cursos que o líder dele identificou como necessários para o analista de suporte, para ele não sair fazendo um monte de curso que não vai dar os resultados esperados pela empresa. Aqui uma visão dentro da trilha de aprendizagem, como aluno também, ele tem status aqui de aprovado, reprovado, pendente, tem os prazos, o andamento, né? E aqui uma visão gerencial, né? O administrador do LMS consegue tirar uma série de relatórios aí de matrículas, de resultados, de reprovações, aprovações, enfim, dá para fazer uma gestão bem vasta, né? Vamos então cadastrar uma... Aqui um exemplo de conteúdo. Vamos então cadastrar uma nova rota. Bem rápido que a gente vai passar para isso, basta acessar o menu Cadastros, Rotas. Clicando em Nova, esta tela será exibida. No campo de descrição, você informa a que se destina essa rota. Neste caso, é um pagamento de conta. Falando de uma funcionalidade bem específica, né? Então, neste campo, eu informo a data em que esse veículo sairá para realizar esta ação. Esse é um exemplo de conteúdo que a gente desenvolveu recentemente. Neste campo, eu informo a placa do veículo. Ao digitar a inicial da placa, o sistema automaticamente me fornece as placas disponíveis para a saída. O quadro motorista segue a mesma lógica. Ao informar a primeira letra do nome, o sistema fornece as demais opções automaticamente. E assim por Caso diante, tenha né? ajudante... Tem uma série de funcionalidades que ele vai mostrando. Atualmente nós desenvolvemos todo o conteúdo interno, nós não usamos fornecedores externos para desenvolver os conteúdos, tá? Provavelmente a gente vai passar a utilizar fornecedores externos quando tratar conhecimentos com ciclo de vida maior. Então, treinamentos no processo de atendimento do suporte, por exemplo. Ele muda a cada 5 anos, a cada 4 anos. Aí viabiliza um investimento maior no e-learning ciclo tradicional, por exemplo. Já esses treinamentos que você viu ali, daqui a 6 meses talvez ele sofra manutenção. Então não adianta eu gastar 10 mil reais no e-learning, 20 mil reais, que vai sofrer alteração daqui a 6 meses, né? Rapidamente, alguns números que eu acho que mais interessam, né, para vocês. Só falando em chamados rapidinho, nós temos em média, com essa equipe de 3 pessoas, aí a gente está atendendo uma média de 10 atendimentos diários referentes a dúvidas, solicitação de matrículas, a problemas de acesso, né, toda essa questão de suporte. Em média, a gente está atendendo em até 48 horas e resolvendo esses chamados. Pode passar. Falando em matrículas e aprovações, tem uma historinha bacana para contar aqui.
O projeto, quando a gente iniciou a fazer gestão, né, já deu alguns indicadores em agosto do ano passado, até mês de fevereiro, a gente somou em média 1.113 matrículas. Né? 1.113 matrículas até fevereiro, esse espaço de 7 meses. Vocês podem perceber o seguinte, apesar de ter um número a mais de 1.000 matrículas nesse período, a gente só conseguiu uma aprovação média de 54% dos alunos matriculados. Então, a gente teve quase metade dos matriculados reprovados. Por quê? Alguém imagina por quê? Não conclui. Né? Eles reprovaram por falta. Por que isso? Né? Porque é uma nova cultura, porque é um novo processo, porque não estava claro ainda, não estavam muito conscientes do qual era o papel, de como funcionaria. Então, o que aconteceu? Tinha lá um catálogo, naquela época as trilhas não estavam desenhadas, então todo mundo tinha acesso a tudo. A gente, no início, em agosto, matriculou uma série de... Toda a empresa, praticamente, todos os profissionais da empresa, hoje são 270 profissionais, em alguns cursos, um deles chamado Kickoff, da Universidade HBCIS, que mostra qual que é o papel do aluno, qual que é o papel do líder, como funcionará esse processo. Então, toda essa questão de gestão de mudança, a gente utilizou um curso de certificação para mostrar o novo processo. Tranquilo, estão matriculados. E agora, parar para fazer um curso de 1 hora, né? Tinha 60 dias para fazer. Metade da empresa reprovou, porque não acabou em 60 dias. Porque era uma novidade, eles não sabiam exatamente o que acontece ao reprovar, né? E outros cursos aí que o pessoal foi se matriculando e, por curiosidade, e acabava nem iniciando o curso, só estava lá a matrícula e acabavam reprovando. Como mudar esse cenário, né? Então, vocês podem ver que a gente chegou a 65%, 67% em alguns meses de aprovações. Em março, a gente está um pouco acima disso já, porque a gente iniciou algumas ações de gestão. A gente começou a conversar individualmente com as equipes, né? Pessoalmente com as equipes. Vamos lá, e aí pessoal, o que vocês estão achando dos cursos da NHB? Quais são as principais dificuldades? Tem sugestões de melhoria? Vocês perceberam que alguns de vocês reprovaram? O que aconteceu? A gente não tem tempo, a gente não sabia, a gente, né? Pô, quando eu vi já tinha passado a data. Então, alguns sinais para a gente, né? Para o NHB melhorar. Vamos começar a comunicar melhor, né? O NHB, vamos começar a enviar e-mails, enfim, avisando: ô líder, se atenta aí, tua equipe daqui 7 dias vai ter tais liderados reprovados. Faz um corpo a corpo, né? Chega aí, ajuda eles, permita que eles façam. E para o aluno também, né? Você tem 15 dias para finalizar aquela matrícula que tu fez há 40 dias atrás. Então, se atente aí que o tempo está acabando. Tivemos um percentual de satisfação, uma avaliação de reação aí de 93%. Apesar de ter vários reprovados, ainda tivemos um percentual bom, né? Esses 7% a gente identificou que os principais motivos são relacionados à infra. Acesso aos cursos, né? Demora para carregar, problemas, né? Ou seja, passamos por um processo aí de maturação, de evolução também nessa parte tecnológica para adaptar a empresa a essa nova educação corporativa. Um outro indicador que a gente trouxe, fizemos um benchmarking com a STD, né, que é a Sociedade Americana de Treinamento e Desenvolvimento Profissional. Eles afirmam que as empresas que eles identificaram lá nos Estados Unidos que mais investem em treinamento, eles investem em média, eles têm um custo por hora de treinamento de $126. A HBCIS, a UniHB, ela está com um custo, nesses 7 meses de projeto, de $100, né, de R$204 aproximadamente. Então esse foi um benchmark bacana. Outro indicador que a gente trouxe é a questão de horas de treinamento para o colaborador. Essa mesma pesquisa da STD mostrou que, anualmente, as empresas que mais investem em treinamento investem uma média de 30 horas por colaborador. Horas de treinamento por colaborador. Ano, né? A HBCIS, ela está em 38 em 2012. Fechou 2012 com 38 horas por colaborador. Bacana ressaltar aqui que o patrimônio humano, né, como a Carmen apresentou, essa área de RH, né, patrimônio humano, ela tem ainda uma série de iniciativas
voltadas a levantamento de necessidade de treinamento e uma série de iniciativas de treinamento presencial, tradicional, né, que ainda são necessárias e são muito válidas, e que somaram essas 14 aqui de horas de treinamento por colaborador, com as 24 da UniHB, a maior parte delas assíncronas, né, via EAD, dando essa média de 38 horas de treinamento por colaborador. Falando em PDA, já falamos bastante sobre ele, só que o número, a gente previu que para resolver os problemas de gap de conhecimento, mapeados e homologados pela direção da empresa, temos aqui o senhor João hoje representando a HBCIS, né? Nós precisaríamos, em média, de 3.084 horas para fabricar esses conteúdos, tanto do Expert quanto do NHB, para desenvolver esses objetos de aprendizagem e conseguir resolver os principais problemas que estão nas trilhas de papel aqui fazendo o link com os processos da empresa, né? Então nós temos aí as trilhas de produto, com os 5 produtos que a gente viu antes, e nós temos as trilhas de papel. A gente identificou aqui para resolver, criar cursos sobre os processos da empresa, para melhorar a performance da empresa e a competitividade do ponto de vista de processos, gastaríamos aí 3.084 horas, já somando, claro, as horas necessárias para produto. Bom, na estrutura, eu já disse, nossa equipe é formada por 3 pessoas, eu estou hoje na coordenação da UniHB, temos também um analista de treinamento, temos também uma estagiária nos ajudando aí nesse processo. Estamos com a nossa equipe hoje aqui. De tecnologias, então, nós temos alguns parceiros que estão aqui hoje, né? O método escolhido, então, foi a arquitetura de aprendizagem competitiva, que é essa metodologia que nós pegamos junto com a Edubrix, com o Júlio Cunha, nesse projeto que nós mostramos para vocês. A ferramenta de autoria que a gente escolheu foi o Captivate, ScreenFlow e o Snap da Lectorial. Destacando que a gente desenvolve tudo interno, tá? A gente não tem terceirizado por enquanto. Sala virtual, a gente realiza muito treinamento síncrono também, vai realizar mais, né? Junto aos clientes também. Então a gente usa o Lector Live aqui de Blumenau, né? O Alex. O LMS, então, da Ilog, o Conviva, né? Do Gustavo, que está aqui conosco hoje. E a gente preparou uns rápidos depoimentos, 2 minutinhos. Fazer com que o conhecimento dos produtos e serviços da HBCIS chegue na hora certa para as pessoas certas com o menor custo possível. Alinhar os conhecimentos com a estratégia da empresa através do aprendizado, superando os desafios, qualificação em mão de obra, escassez de profissionais, atratividade, crescimento sustentável e competitividade. Uma das grandes dificuldades que a gente tem no suporte é a identificação do real conhecimento dos nossos analistas. Com o processo de identificação de gaps através da UniHB, esse processo facilita bastante a assertividade nos treinamentos, onde a gente pode dimensionar de forma certa, fazendo planos de ações individuais para cada analista, e ainda a gente consegue fazer o acompanhamento através da ferramenta, tanto o líder quanto o liderado. Eu acho que, sem dúvida, esse processo auxilia bastante a empresa a ter bons resultados com o treinamento em si, né? Garantindo assertividade, diminuição de recursos gastos, tanto tempo como realmente em valor também. Minha experiência como autora de conteúdo e instrutora de treinamento pela UniHB tem contribuído para o meu desenvolvimento profissional e para a evolução contínua das minhas habilidades de comunicação, de trabalho em equipe e de organização. Além disso, essa nova experiência permitiu que eu fosse vista e reconhecida como expert na área fiscal dentro da empresa. Para isso, tenho como premissa me manter sempre atualizado sobre os conhecimentos técnicos, os quais poderão ser utilizados em futuros treinamentos elaborados e aplicados por mim. A UniHB contribui com nossa área para ter nossos colaboradores devidamente capacitados com suas rotinas diárias. Com isso, reduzimos custos com tempo e esforço da equipe e melhoramos a qualidade do nosso serviço. Um case de sucesso recente é o nosso curso Registro de Solicitação de Mudança. Dentre os problemas que tínhamos eram tempo e esforço excessivo da equipe, falta de visibilidade e risco de perda das datas de mudança. Após o curso, tivemos melhoria na redução de tempo e esforço da equipe
agilidade no processo e melhor visibilidade. Tivemos uma melhoria na percepção e satisfação do cliente. Com a inserção da Universidade Corporativa na HBSIS, houve uma simplificação dos processos. Um exemplo que pode ser citado é a certificação dos colaboradores para a utilização do sistema de viagens corporativos, ou seja, para que eles possam utilizar o sistema de viagens é necessário que certifiquem-se, adquirem o conhecimento e então passam a utilizar sozinhos o sistema, necessitando raramente do auxílio de pessoas. Em minha experiência profissional, esta é a primeira empresa onde adota esse tipo de ensino. Este processo é muito importante, porque com as trilhas criadas pela empresa, podemos nos capacitar e reciclar o nosso conhecimento. Os cursos que temos usam uma metodologia ótima, visando a interatividade do aluno. Com isso, facilitando a aprendizagem. Para encerrar, então, algumas lições aprendidas, né? Boas em todos os sentidos, porque até no piloto, na falha, a gente aprende bastante. A primeira lição aprendida que eu destaco foi a ótima decisão que a gente tem planejado antes da execução. Né? Já foi difícil, como o Gustavo disse, se planeja já dá errado, mas se não planeja. Né? Já foi bem doído, tem vários desafios diários, né, que nos motivam, mas foi muito bom a gente ter planejado aí, primeiro antes de ter feito. Então, toda a análise de recursos necessários, prazos para entrega e resultados esperados dentro de um período. A questão do envolvimento com as lideranças, do suporte da direção, se vocês quiserem, se eu puder contribuir de alguma forma, assim, com o que realmente valeu, que realmente aprendemos nesse projeto. Antes de sair com alguma iniciativa, alinhe primeiro com as lideranças da tua empresa, com os tomadores de decisão da tua empresa, conquistem os apoios desse pessoal antes de fazer qualquer boa iniciativa. Do contrário, muito dificilmente vocês vão conseguir o que vocês querem, o sucesso naquela iniciativa. Então, o fato de a gente ter feito muitos alinhamentos e continuar fazendo alinhamentos, né, com todos os tomadores de decisão, com a direção, o fato de ter homologado esse projeto com a direção da empresa e ter o suporte deles é o que garante o sucesso disso tudo. Os outros itens que a gente destaca aqui é a questão que eu já comentei da gestão junto aos alunos e junto aos líderes desses alunos. Né? Manter sempre esse status report do que está acontecendo, quem está aprovado, quem não está, quais cursos que nós estamos lançando agora, eles são interessantes para aqueles papéis. Então, manter sempre o status report, uma comunicação muito clara com as equipes, com os gestores e com os alunos. Comunicação interna já citei. A questão da infraestrutura, fomos evoluindo à medida que a necessidade vinha surgindo. Então, imaginávamos que, no primeiro momento, aquela atual infraestrutura já suportaria múltiplos alunos, né? Eu estou falando aqui de 300, 400 acessos paralelos, né, ao mesmo tempo. Aí entra a questão de link de internet, algumas áreas conseguem acessar sem problema, outras sem problema, então sempre está evoluindo isso. Esse choque de realidade com o cliente é uma lição muito bacana que a gente aprendeu quando começou a fazer o piloto junto aos nossos clientes, oferecendo alguns treinamentos EAD. Para eles, EAD não é tudo novidade, né? Até então nós dávamos treinamentos para clientes, mas sempre presencial. E aí chegamos, olha só pessoal, tem uma novidade, EAD, né? O que é isso? Como é que vai funcionar? E nós poderíamos ter respeitado um pouco mais a cultura do nosso cliente ao fazer esse piloto. O que nós sentimos? Nós, falando da Ambev, a Ambev tem um período do ano, aí quando começa o verão, em que eles iniciam o que eles chamam de plano verão. Nesse período, não tente vender muitas coisas para eles, não tente oferecer muitos serviços, eles estão focados em distribuir e revender as bebidas. Né? E aí nós chegamos bem nesse período para dizer assim, ó, pessoal, tem uma novidade, vamos parar de vender um pouquinho de bebida para fazer treinamento? Não foi muito aderente.
né? Então, respeitar a cultura do cliente foi um choque de realidade muito bacana para a gente aprender e projetar o calendário de 2013. Né? Então é isso, pessoal. A gente agradece em meu nome, em nome da CARD, os meios de contato, qualquer dúvida, a gente vai trocando experiências aí. Obrigado.